Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja vendo isso daqui. Está começando mais um TV Síntese semanal. Hoje é sexta-feira, que de hoje, 19 de maio, e estamos aqui com a Miriam de volta dos Estados Unidos. Esteve lá cobrindo um evento especial. Tudo bom, Miriam? Como vai você? Bom dia, estou com saudade de vocês e do nosso Ah, público, então estou aqui firme. estamos todos. Miriam, vamos direto ao ponto, ser rapidinho aqui e objetivo. Aconteceram alguns fatos interessantes a respeito das concessões, a respeito da Oi e a respeito das fake news ao longo da semana. Acho que é sobre isso que a gente tem mais a conversar. Eu não sei, vamos começar falando um pouco das concessões, o que aconteceu na quarta-feira no TCU, Tribunal de Contas da União. Eles votaram lá um processo a respeito de uma resolução da ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil, e que limitou o prazo para reequilíbrio de concessões a 5 anos até o momento da reclamação da concessionária. Né? Então, assim, uma concessionária não pode falar que a concessão estava desequilibrada 10 anos atrás, só no máximo 5 anos atrás é que as contas vão ser feitas. Isso é para aeroportos, isso é referente a uma resolução, a um processo que acontece na ANAC. O TCU mandou eles revogarem a resolução, mas isso pode ter um efeito, pode impactar a concessão de telefonia fixa, especialmente o caso da Oi, da Claro e da Vivo. Todas estão reclamando ali, estão num processo de arbitragem junto com a Anatel, pedindo alguns bilhões. A Oi pede 53 bilhões de compensações por um desequilíbrio das concessões. No caso da Oi, isso remonta até, acho que 2006, se não me falha a memória. Caso esse entendimento do TCU se estenda para outros setores, aí a briga, a disputa que a Oi está fazendo lá vai ser muito mais restrita aos últimos 5 anos. Ela começou esse processo em 2021, então remontaria até 2016. Então, esse valor todo, os 53 bilhões, por exemplo, é um reajuste de 16 bilhões que eles estavam pedindo inicialmente ao longo de todos esses anos, esses 15 anos de concessão. Então, assim, deve diminuir bastante esse valor. A Oi, ao meu ver, acaba perdendo um pouco aí de margem de manobra ali, de poder de negociação dentro da arbitragem, né? Se a Anatel, se a AGU entender que tem que levar isso daí como um precedente importante para a arbitragem, né? Enfim, você viu Deixa isso? eu, Você achou eu disso? vi, Rafa, eu tenho algumas considerações sobre isso. Assim. Primeiro, a decisão do TCU vincula a Anatel, e é uma coisa importante também ressaltar que a Anatel sempre se posicionou pelos 5 anos. Na arbitragem, ela se posiciona pelos 5 anos. Então, na verdade, reforça uma posição da agência reguladora de telecom. Né? Mas, por outro lado, não se sabe, isso eu perguntei na Anatel, a Anatel ainda não tem uma resposta, se isso vincula ao árbitro da arbitragem. O entendimento inicial é de que não, ou seja, vincula o Estado, a União, mas não vincula o árbitro. Então, teoricamente, se estaria ainda analisando os 53 bilhões da Oi que ela reivindica, tá certo? Mas, de qualquer forma, cria-se pelo menos se abre um debate importante sobre a questão da arbitragem até mesmo. Por quê? O que eu acho? Na arbitragem, o Estado, a União, o máximo que ela ganha é o empate, é um 0-0. A União não tem encontro de contas na arbitragem, tá certo? Ou o árbitro decide a favor ou contra a União. Tá? E vamos e convenhamos, a Oi foi com muita voluptuosidade pedindo 52 bilhões de dívida do Estado, tá certo? É uma quantia, quer dizer, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro de todo mundo que está na disputa. Agora, os efeitos efetivos e concretos dessa decisão do TCU, eu acho que a gente ainda vai ver um pouquinho mais para frente. Né? De qualquer forma, afeta também as outras arbitragens do ponto de vista dessa coisa, são só 5 anos. Como a gente só se foca muito na Oi, porque o problema da Oi é muito maior, as outras três arbitragens, né, Vivo, Claro e Algar Telecom também está na arbitragem, mas as quatro, né, tem a Sercontel também, que deve estar negociando a arbitragem dela, a gente imagina que também as demais concessionárias reivindicaram
desequilíbrio econômico por mais tempo do que os 5 anos, né? Então, deve ter também reflexos sobre essas outras negociações. Mas, assim, se o árbitro vai se sentir constrangido com uma decisão antes dos 5 anos, a gente vai ter que avaliar um pouquinho. Mas, de qualquer forma, é uma decisão importante, eu acho, porque fortalece a posição da Anatel junto ao debate da arbitragem, né? Entendi. Mas nesse caso, como é uma arbitragem, está todo mundo ali. Nisso, pelo menos, todo mundo concorda, o árbitro é o soberano. A decisão O dele que árbitro é vai ter. soberano e as regras da arbitragem, hoje em dia, eu acho que precisava até dar uma rediscutida aí nisso, porque as regras da arbitragem é a União, o máximo que a União pode ganhar é um 0-0, né? Tá bom. Vamos falar de outro assunto relativo ao Oi, que é o início do processo de caducidade na Anatel. Na verdade, foi em 8 de maio, né? Você já tinha adiantado isso em março, que eles iniciariam esse processo. Finalmente, eles demoraram um mês depois da sua matéria para começar esse processo de caducidade. E, bom, você sabe tudo da caducidade. Caducidade, acho que quem está nos assistindo sabe, mas pode levar à extinção da outorga, à extinção da concessão. Conta para a gente, Miriam, como é que você viu assim, a abertura desse processo assim, que já estava Primeiro, esperado, e eu, qual é o reflexo, qual é o eu, impacto? eu encontrei com o presidente da Anatel e brinquei com ele e falei, eu tenho um prazer enorme quando eu sou desmentida pela Anatel e depois confirmada pela mesma agência. Ele riu, mas eu acho que são dois processos aí da Oi que a gente precisa entender um pouco, né? Tem um processo da abertura de um processo que pode culminar na caducidade. O que é a caducidade? A caducidade é você retirar a licença da concessão da empresa. Você extingue a licença da concessão, passa para outra concessionária. Mas tem um outro processo também que foi aberto pela Anatel, isso aí é pedido do Ministério das Comunicações, que é a intervenção. E são processos paralelos, são dois processos que estão tramitando na agência. E qual é a diferença da intervenção para a caducidade? Na intervenção, a concessão não acaba, só que o Estado, a União, a Anatel, ingressa na empresa, retira os seus agentes, diretores e responsáveis e passa e indica uma pessoa para administrar a empresa até se tomar uma decisão, uma nova licitação, alguma coisa desse tipo. No caso da intervenção, a avaliação que eu vi lá da Anatel é o seguinte: quando se faz a intervenção, se usa o dinheiro da empresa para tocar o operacional da empresa. O problema é que a Oi, ainda no caixa dela, ainda está muito baixo, né? Então, não me parece. Área, né? A Operação Anatel não está deficitária. muito animada com a intervenção. Na caducidade, se tira efetivamente a concessão da mão dos mesmos administradores, né? Mas eu acho que aí a gente tem que fazer uma avaliação também importante, que quem manda nesses dois casos é o juiz da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Por quê? A Oi está em recuperação judicial, na segunda recuperação judicial. Então, o juiz é que vai decidir se a Anatel pode continuar com esse processo, se a Anatel pode fazer a intervenção, se a União pode. Quer dizer, o poder do juiz na recuperação judicial é muito grande. É possível, a gente pode esperar daqui a pouco, um recurso à justiça sobre esses dois processos. E ele pode falar, parem tudo, porque a empresa tem recuperação judicial. Então, acho que a gente tem que aguardar um pouco os próximos movimentos. Mas, mais uma vez, eu acho que são sinalizações que os investidores e tal precisam, obviamente, ficar atentos, de que o Estado e a agência reguladora estão agindo sobre questões que eles estão demonstrando que são muito problemáticas nessa concessão, né? A concessão está com problema, muito problema, e aí os agentes já começaram a mexer seus instrumentos legais e regulatórios para preservar, obviamente, para preservar o serviço, preservar a rede, preservar a sociedade, né? Me surpreendeu um pouco, eu sabia que ia entrar em caducidade, não sabia as causas efetivas, aí foi você, Rafa, que deu os detalhes dessas causas, quer dizer assim, a Oi não ter colocado um tostão em obrigação que ela deveria ter feito, a Anatel não tinha outro recurso a não agir assim, né, me parece, porque compromisso assumido, escrito e sacramentado tem que ser cumprido, né? Sim, Bom, sim, sem dúvida. Sim. então, A mas eu única acho que observação.
E assim, já no PG 1004 ele já estava tendo problemas, né? Que eu até coloquei lá na matéria, né? Que o Moisés Moreira votou e aí Isso. reclamou bastante a respeito da desobediência de algumas obrigações do PG 1004. E aí do PG 1005 já estava em recuperação judicial, não sei o que aconteceu, não cumpriram nenhuma meta, né? E aí a Anatel foi bastante rápida também, porque acabou em dezembro o prazo para cumprir essas metas do PG 1005 e já em Isso. março já colocou o processo, né, de caducidade em função disso. Então, realmente, É. é do histórico mesmo, de já não vem cumprindo o PG 1004, problemas também nos... PG1000, só para a gente traduzir, são os planos de metas de universalização, né? Eles mudam a cada quinquênio, que as concessionárias de telefonia foram obrigadas a fazer por conta de terem comprado os ativos públicos, né, que era da antiga estatal. Então, são E o contrapartidas. PG 1005 é do último quinquênio, é o derradeiro, é o último plano geral de metas de universalização que as concessionárias deveriam cumprir até 2025, quando terminam os contratos atualmente vigentes de concessão de telefonia fixa. Agora, só uma coisa, assim, é impressionante que o poder mesmo, né, que o juiz da recuperação judicial tem, porque ele tem o poder de governo regulador e judiciário, tudo ao mesmo tempo, né? É bem isso mesmo. Então, eu acho assim, eu acho que a gente tem que acompanhar um pouco agora a manifestação do juiz da recuperação judicial, como é que ele está vendo essa questão. Normalmente, ele toma decisões da preservação da empresa, né? Até Uhum. porque ele entende que a recuperação judicial é um processo para preservar a empresa, isso significa preservar os serviços dos clientes e etc. E a gente tem que acompanhar um pouco. Mas, assim, é um caso muito. É tão complexo como o tamanho da sua dívida, né? Da dívida da Oi. Miriam, vamos acelerar, a gente já bateu o nosso tempo, mas eu acho que é importante a gente falar do que aconteceu aí das plataformas digitais nessa semana. Esse tema não sai do radar porque aconteceu muita coisa, né? E você já voltou com tudo aí essa semana e falou com um monte de gente a respeito aí do PL das fake news. Você quer comentar o que aconteceu? Bom, na verdade, eu tenho lido muito o que o Telecine está publicando, né? Mas ontem eu acabei indo para um evento que eu adorei, um evento promovido pela ONB, que foi contratada pela Anatel para fazer um projeto de regulação de plataforma muito mais amplo do que o PL da fake news, na verdade é isso, né? Mas o foco é o PL da fake news. E aí, Rafa, eu queria entender uma perguntinha para você, para não ficar só eu falando. O que você acha mais importante do PL da fake news? Vixe, olha só a pergunta que você me faz. Eu já tenho me preparado psicologicamente para isso. Não, mas o que eu acho mais importante é a menção exatamente aos problemas, ao que é considerado, o que as plataformas deveriam filtrar, entendeu? Então, incitação ao ódio, é isso que eu acho que tem que estar bem pontuado, sabe? Porque Sim. atualmente as plataformas deixam passar. E aí está tudo nos termos de serviço delas e ninguém sabe exatamente quais são os critérios que elas adotam para tirar ou manter alguma coisa no ar, entendeu? Eu acho que esse é o ponto que eu acho mais importante, que precisa ter em algum lugar escrito. Eu concordo com você. Assim, o que significa o PL da fake news? A única coisa que ele não tem é tratar de censura nem de vigilância de conteúdo, tá certo? Então, o nome fake news está até, enfim, foi mal cunhado. Mas o mais importante para mim no PL da fake news é que você vai ter um ente público, seja o Estado, seja para mim, eu só imagino o Estado, porque acho que o Estado é que defende a causa pública, para supervisionar o que hoje as empresas privadas fazem como seus conceitos. Para mim, isso é a questão básica. Mas enfim, eu não estava entendendo muito essa tramitação, confesso, até porque eu não cubro o Congresso, quem cobre o Congresso é a Carol, e cobre muito bem, e eu queria entender por que o presidente da Câmara, que sempre foi um aliado do governo Bolsonaro, governo de extrema-direita, com o Congresso conservador, embraçou essa causa. Eu não estava entendendo esse processo e fui querer descobrir por que é esse processo. Bom, aí entendi, foi feito um acordo, o presidente da Câmara fez um acordo com o segmento de radiodifusão para acelerar esse projeto. Aí eu falei, tá bom, agora eu entendo por que o presidente da Câmara estaria pessoalmente envolvido, pediu a urgência e tal. Aí eu fiquei pensando, e o que o segmento de radiodifusão tem a ver com o controle da supervisão
das big techs, também não tem uma coisa muito direta com a outra. Voltei a entender quando eu li a lei e entendi que realmente a disputa econômica, além da disputa econômica sobre as big techs, é a disputa econômica de quem remunera o jornalismo. No projeto de lei, há especificamente uma determinação das big techs remunerarem o jornalismo. Tá certo? E esta é a grande bandeira do segmento de radiodifusão e do segmento jornalístico. Aí falo por conta própria, se isso vingar, quem sabe a gente também não passa a ser remunerado embora pequenininho do jeito que somos. Não, o projeto, obviamente, não pensa na gente, mas pensa nos grandes e eu acho que é importante. Então, então a discussão importante é essa, o acordo pela urgência foi feito dessa forma, e agora em que pé que estamos? Em que pé que estamos? Que o presidente da Câmara, vendo do jeito que está a pressão das Big Tech sobre esse processo e também a pressão do Congresso conservador e de todas as preocupações, e é um debate muito confuso, porque lida com conteúdo, então você não tem só os conservadores contra o projeto, você tem o PSDB contra o projeto, né? É menos conservador do que o Congresso, você tem algumas representações importantes, mesmo da sociedade civil, questionando o projeto, enfim. E então, estou entendendo que para resolver o problema da radiodifusão se tirou ou se pretende tirar a remuneração do jornalismo deste projeto de fake news e passar para o outro projeto da Câmara, por coincidência, da relatoria da mesma deputada, que é do meu partido, do relator do projeto da fake news, e jogar para lá o debate da regulamentação da remuneração jornalística. Significa, então, que a Isso pode proposta... esfriar o PL da fake news Significa que o PL colocar das o fake foco no news PL do jornalismo. significa que o PL das fake news pode pescar lendas a depender de uma ação firme ou de uma ação mais importante do governo. Como o governo acrescentou coisas nesse projeto que ele acha que está razoável, do ponto de vista e entende que é melhor regular do que deixar uma terra sem lei, é possível que o governo age. Mas enquanto não houver votação do arcabouço fiscal, o governo não vai priorizar esse projeto. Óbvio, o arcabouço fiscal hoje é muito mais importante do que essa disputa, né? Mas, de qualquer forma, a radiodifusão também ainda não está convencida de que, ou as emissoras de TV ainda não estão convencidas de que a solução de migrar para o projeto da Jandira, que é um projeto sobre direito autoral, que aí coloca um outro ingrediente muito mais específico do setor de mídia, né? Porque o debate sobre direito autoral é outro mundo também. Lá, assim, eu não ouvi todo o segmento de radiodifusão, mas ouvi um representante de uma grande emissora de TV, e ele, pessoalmente, não gosta muito da ideia de se mudar o debate para o direito autoral. Acho que é por isso até que a urgência do projeto de direito autoral não foi aprovada essa semana. Não há consenso. Pode haver, se for na semana que vem, é porque o segmento de radiodifusão foi convencido de que é a melhor solução. Agora, estou falando sobre os interesses, os grandes interesses comerciais que estão sobre o projeto, mas do ponto de vista dos interesses sociais, a minha impressão e a minha vontade é que o projeto do PL, fake news, seja mal colocado do jeito, o nome como está, avance, porque a sociedade precisa ter instrumentos de supervisão, né? Esse é o meu entendimento também. Um PL tem um interesse corporativo bastante claro, né? Um interesse econômico ali bastante claro para as empresas, mas o outro PL tem um interesse... mas o interesse social do PL das fake news é muito mais amplo. Mas o PL né? do direito autoral também tem o interesse da classe artística, até por isso que os empresários entendeu? Sempre um projeto representa interesse de vários lados, né? E eu acho que é importante o Congresso tentar buscar um consenso sobre toda essa questão. Eu não acho ruim isso, não. Acho que o Congresso é a casa que representa todo mundo, tá certo? Mas o que eu quis ver é da urgência mesmo. Por exemplo, o PL das fake news, ele teve um gatilho que pressionou a tramitação dele, que foi justamente os ataques às escolas, entendeu? Sim, E a gente
E a gente já passou os últimos anos, assim, a gente teve terraplanismo, a gente teve um monte de discurso pipocando na internet, que, pelo amor de Deus, que é absurdo, entendeu? Então, isso precisa realmente ser endereçado, ser de alguma Eu acho que forma. para a sociedade e É, para nós, consumidores, de uma forma geral, de meios digitais, o pé da fake news tem que andar. Eu acho que é isso, entendeu? Mas assim, a gente precisa analisar um pouco quais são sim. as articulações que estão sendo feitas no Congresso Nacional, né? E aí, até falar um pouquinho desse seminário promovido pela UNB, na verdade, se você ouvir vários outros atores, este vai ser o primeiro projeto de uma lista de outros projetos, a exemplo do que a Europa está fazendo. A Europa tem pelo menos 4 importantes projetos de questão de controle ou de maior participação ou maior transparência sobre as fake news, né? E aí tem uma frase que até coloquei ontem na minha matéria do Demel, acho que o Demel que não concorda muito com tudo que está sendo feito, mas acho que é importante ter uma legislação. E ele falou uma frase que eu acho que é importante para refletir sobre isso. Ele falou: uma coisa é o que a gente está falando sobre o ecossistema digital, o que está sendo proposto controlar, o que é? Porque não pode controlar o João mandando uma carta para Maria, o seu conteúdo. E ele lembrou que em alguns momentos, até a obrigatoriedade de você conhecer o conteúdo pode ser importante. Ou pode acontecer. Por exemplo, a Polícia Federal pode determinar que você que mexe com urânio, enfim, não possa saber fazer uma bomba atômica, por exemplo. Mas isso tudo está lá na internet. No dia que você quiser fazer uma bomba, você entra lá e constrói uma bomba, porque está na internet, tá certo? Então, sobre o que está se falando? Ele entende que o que deve ser regulado ou controlado é quando este emissor ou este carteiro da imagem antiga que a gente conhece, mas que existe, né, ainda passa aqui na minha porta de casa, estimula que essa correspondência que seria para Euzinha Miriam passe a ser impulsionada e transmitida para milhões de pessoas, né? Ele acha que você precisa definir o que é o que dentro dessa tal ecossistema digital. Para o Demi, ele não consegue entender o termo ecossistema digital, que ele acha que é uma coisa ampla demais para você buscar regular. Enfim, o debate está colocado, mas esperamos que ele avance aí nos próximos meses, pelo menos. Minha expectativa é assim. E pedir urgência na Câmara, outra coisa, que há muito tempo que eu não sabia também. Pedir urgência na Câmara não significa muita coisa se não tiver acordo. Tá certo? Me falaram que tem mais de 600 projetos na Câmara com pedidos de urgência e que estão lá esperando ser pelo menos apreciado pelo plenário. Mas eu já vi projeto na Câmara ser aprovado na Câmara, já vi projeto de lei da nossa área ser aprovado pela Câmara e para o Senado e ir para a sanção em 1 dia e meio. Então, tudo depende do acordo. Tá certo? Miriam, legal. A gente já extrapolou bastante o nosso tempo. Eu só queria deixar uma menção honrosa, se me permite, mas é que no começo do mês o MDIC começou a investigar a existência de dumping no mercado de fibra brasileiro, tá? E isso é importante porque, primeiro, eles não começam a investigar se não tiver um indício forte. Então, assim, a tendência é de que deem algo, tá? Não vai ser algo que não vai acabar do zero, assim. Então, alguma coisa vai acontecer. E aí, no futuro, não sei, 2, 3 anos, pode ser que o custo da fibra cresça, aumente, porque, enfim, vai ter uma taxa, deve ser criada alguma ferramenta, algum instrumento aí, como resultado desse caso, para a fibra chinesa não ficar tão mais barata do que a fibra. É a Porra, base do custo de produção no Brasil, por você exemplo. Tá? sabe que tudo nesse setor tem, todos os setores têm dois lados, mas o setor que é intenso, que a competição é coisa. Conversei com o maior importador de fibra, ele falou assim: isso tudo é uma balela, eles não têm. As empresas que estão reclamando não têm escala. Eu tenho escala, vendo mais barato. Vamos ver o que o MDIC vai apontar. Vamos ver. Mas vale ficar o alerta aí. Pode ser que isso impacte aí os planos de expansão das empresas daqui a 2, 3 anos. Ou Você 3. normalmente para essa dump em menos de 1 ano você não resolve, né? Não resolve. E também lembrando, né, tem outra tecnologia surgindo aí que é o FWA, aí de repente as coisas acabam convergindo, um incentiva o outro, sabe? Então, Mas acontece um o encontro de FWA ainda forças está muito como caro, né? Quando ele baratear, pode se tornar um isso. Se a competidor fibra importante. se tornar mais cara, de repente fica no mesmo preço tudo, aí É eles vão verdade. calcular o que
que vale a pena, né? Mas é isso, gente. Ó, exploramos um monte de coisa, falamos bastante, matamos a saudade da Miriam. Obrigado, Miriam. Aí, até a Semana que vem próxima. estou na Brint, podemos fazer de lá. Vou estar lá. Um Ah, abraço. tá bom. Olha só, interessante. Tchau, tchau, Então, tchau, gente. Boa semana a todos aí. Bom fim de semana. tchau, tchau. Um abraço.